Muito bem, pessoal, aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui vamos falar de um tema bastante pedido aqui no canal. Qual é o melhor investidor que devemos nos inspirar? O Warren Buffett ou o Barsi, pessoal? Vamos quebrar aí de fato qual é o melhor investidor e qual pode nos trazer a melhor rentabilidade para a nossa carteira. Porque sempre há essa divisão, né? Será que eu invisto pelo jeito do Warren Buffett? Será que eu invisto pelo jeito do Barsi? Qual é o jeito mais correto de se investir? Então, por isso que eu já sugiro que vocês fiquem comigo até o final deste vídeo, porque para você que ficar comigo até o final, eu vou revelar uma estratégia inovadora para que você consiga multiplicar o seu capital em várias vezes na bolsa. Mas antes de falarmos sobre tudo isso, pessoal, já peço para que vocês se inscrevam no canal, até porque agora estamos com uma meta de atingir 6.000 inscritos aqui no canal, pessoal. E quanto mais esse canal crescer, mais eu posso proporcionar o conteúdo de qualidade para vocês, porque meu principal objetivo neste canal é fazer com que vocês atinjam a tão sonhada liberdade financeira. Então, pessoal, em contrapartida, vamos se inscrever no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like, porque ajuda muito no engajamento. Quanto mais likes esse vídeo tiver, mais eu consigo perceber que vocês estão gostando do conteúdo e eu posso trazer tópicos relacionados aqui para vocês, tá bom? Sem mais enrolação, pessoal, vamos de fato aqui para o que interessa, tá? De verdade, né? Quando a gente analisa ali as ações na bolsa, há uma dúvida muito, mas muito grande de qual investidor a gente deve seguir, porque se você que está iniciando na bolsa agora, vai pensar que você tem que investir de um jeito só. Ah, vou seguir o jeito do Barsi, vou seguir o jeito do Warren Buffett, vou ser 100% eles. Mas na prática, pessoal, as coisas acabam se complicando um pouco mais, tá? Porque você precisa ir muito mais além, né? E buscando ali qual é a melhor estratégia que mais combina para você. Primeiro vamos entender qual é o tipo de investimento do Warren Buffett, tá? Antes da gente fazer aqui uma definição real de qual que é melhor seguir, tecnicamente precisamos entender como cada um deles trabalha. Mas eles têm coisas em comuns. Eles têm sim, obviamente, um pensamento diferente da forma de investir, mas eles têm questões muito parecidas, tá? Por exemplo, a frase do Buffett ele diz aqui claramente, ó, você não precisa ser esperto, só precisa ser paciente. Ele fala de que a paciência é uma das principais questões, né, principais virtudes que você precisa ter ali como investidor. E uma lição que ele passa, né? Se você estudou uma empresa, concluiu que ela está barata, comprou e ela simplesmente não sobe, já viu nessa situação, já se viu, o que pode estar te faltando é justamente a paciência. Ele fala que a paciência, pessoal, é um dos principais pontos que você precisa ter. Porque a paciência que juramente traz o juro composto na sua carteira. Pense bem, ó, se você tem um capital inicial de 100 mil reais, isso aqui é apenas a título de exemplo, tá? E você consegue consistentemente uma rentabilidade de 15% ao ano na sua carteira. Se você esperar 10 anos, tá? Fazendo aportes ali de 1.000 por mês com uma rentabilidade mediana como esta, você vai multiplicar o seu capital para 600 mil. Se você espera 5 anos a mais, você vai multiplicar, tá? Para aproximadamente 1,4 milhão. E se você esperar 10 anos a mais, vamos supor 25 anos, você vai multiplicar para 6 milhões de reais. Perceba que a paciência é a virtude para acumular juros compostos no longo prazo. É o principal ponto que você precisa ter. Mas claro, não é somente ela. Além da paciência, você tem que ter também uma estratégia arrojada para que você consiga, né, ter ali uma rentabilidade acima da média, porque uma rentabilidade um pouco acima da média já faz você multiplicar o seu capital substancialmente. E tanto o Warren Buffett e o Barsi, tá, esses dois aqui, conseguiram uma rentabilidade superior a mais de 20% ao ano no longuíssimo prazo, tá? Isso que os dois têm estratégias um tanto que diferentes. Já vamos chegar lá, fica aí comigo, tá? E aí outro ponto muito parecido com eles, tá? Comprar boas e lucrativas empresas, né, no longo prazo. Então você vai comprar ações de boas empresas que tecnicamente sejam inelásticas, que não quebrem, né, que não sofram problemas ali generalizados. São empresas que sempre vão existir e vão continuar cumprindo o seu papel, que é gerar valor para o acionista, tá? E uma lição aqui até do próprio Buffett, ó, que foi muito criticada, até mesmo teve sua capacidade de questionar no início do ano 2000, quando se recusou a investir nas empresas de tecnologia que estavam em alta. Sua rentabilidade mais modesta foi contestada em detrimento de grandes valorizações, tá? Então perceba que ele sempre seguiu uma estratégia. Ele não ficou ali pulando de galho em galho. Esse é o principal ponto que eles passam aqui para nós. Outra coisa em comum, tá, deles aqui, é preço importa. Você não pode pagar
qualquer preço, tá? Porque o preço, ele é o que vai fazer você ter um diferencial expressivo na sua trajetória. Para pra pensar aqui comigo, ó. Se você compra uma casa ali, né? Tecnicamente, uma casa bonita, né? Uma mansão, vamos supor, se você tem essas condições, né? Consequentemente, você vai querer comprar essa mansão mais barato. O que você prefere? Pagar 1 milhão ou pagar meio milhão? É como se fosse isso, tá? É tecnicamente a mesma qualidade, mas você vai preferir pagar mais barato. Então, mesmo que seja a melhor empresa do planeta, você não vai querer pagar um preço alto e, consequentemente, o preço é o que você paga, valor é o que você recebe, tá? E aqui vai uma nuance importante dentre esses dois investidores, tá? O Barsi, ele prefere, isso aqui é uma diferença que eu notei nos dois, tá? Por mais que eles sejam muito parecidos. O Barsi, ele prefere um negócio um pouco de menos qualidade, mas que esteja extremamente depreciado, e o Warren Buffett é totalmente o oposto. Ele prefere um negócio de mais qualidade a um preço mais justo, então ele aceita pagar mais caro. O Barsi não, ele prefere um negócio ali um pouco menor, um pouco tecnicamente menos eficiente, e ele prefere pagar extremamente barato. E não está errado, perceba que cada um deles ali definiu uma estratégia e conseguiu uma boa rentabilidade na carteira dele. O Barsi, claro, conseguiu com o dobro de volatilidade, mas ele conseguiu, tá? Em alguns períodos até superou mesmo o Warren Buffett, que teve ali uma perenidade maior no tempo. E aí, ó, um ponto que eles se parecem muito, que é interessante, quem muito diversifica não sabe o que está fazendo. Pessoal, aí vai entrar aqui um ponto importante, tá? Vai ver o pessoal falar pra mim, ah, Pablo, diversificar, você tá falando que diversificar é errado? Não. Eu não falei que diversificar é errado. Eles estão querendo dizer aqui, ó, se você interpretar, eles estão falando de pulverizar a carteira. Às vezes a pessoa ela começou na bolsa agora, começa ali com 10 mil, 15 mil reais e já quer colocar 10, 15 empresas na carteira. Pessoal, isso não é investimento, tá? Você tá pulverizando o seu dinheiro. Você não vai ter retorno, você nem estudou as empresas da sua carteira, nem tem conhecimento. Então começa devagar. Começa ali com uma empresa, daqui a pouco você vê outra, vai indo aos poucos. Perceba que hoje eu tenho 6 empresas na carteira, mas o nível de capital já é maior. Perceba que eu estou chegando aqui em quase 200 mil reais investidos, tá? Então é uma diferença, né? Agora, se imagina se eu tivesse 80 mil reais, eu não ia ter 6 empresas. Se vocês pegarem aqui no canal, ó, lá na época que eu tinha 80 mil reais, eu tinha bem menos ações, tá? Focava ali em 2, 3. Então, quanto mais capital você tem, mais você pode se permitir a diversificar. Mas é diversificar com consciência, tá? Não pulverizar. Eu não vou pegar meu dinheiro e colocar em 15 empresas. Eu tenho que estudar essas empresas e ver se elas estão em preços vantajosos. Essas 6 que eu coloquei aqui na carteira, pra mim, estão baratas. Se várias empresas da bolsa tivesse cara e 2 tivessem boas e baratas, empresas constantes, eu compraria apenas 2. E é isso, tá? Alguns momentos da nossa trajetória a gente vai ficar mais concentrado, algum outro momento vai dar uma diversificada e tá tudo bem, tá? Você tem uma vida inteira pela frente para comprar ações. Então esqueça esse negócio. Mas eles falam que, de fato aqui, né? A pessoa que já começa pulverizando o capital vai deixar muito dinheiro na mesa. Agora, vamos definir de uma vez por todas, pessoal, porque por mais que eles sejam parecidos, há uma diferença bem substancial na forma deles investir, tá? Tecnicamente, o Warren Buffett, ele investe em valor, ele investe em qualidade. Existe até um velho termo aí, né, que o pessoal fala pouco no mercado financeiro, que é o flight to quality, né? O dinheiro voa para aquilo que tem qualidade. Como assim, Pablo? Explica isso pra gente. Empresas de extrema qualidade, mas que sejam mais precificadas. Esse aqui é o ponto de investimento do Warren Buffett. E ele investe em empresas, tá? Que não sejam ultra baratas, que não estejam uma pechincha, mas que estejam a um preço razoável e que vão te proporcionar um crescimento linear, que não sejam cíclicas, tá? Ele não gosta de empresa cíclica, ele gosta de empresa perene, empresa ali que vai ter um crescimento sustentável, nem que ele seja pouco, mas vai crescer. Essa aqui é a lógica do Warren Buffett. Ele usa essa fórmula aqui, ó, que eu separei aqui no Excel para vocês. Fórmula Warren Buffett, que é a do valor intrínseco, tá? Pegando o Itaú, por exemplo. Se o Warren Buffett investisse no Brasil, ele mesmo fala que não investe no Brasil porque não abriga liquidez suficiente. Mas, pessoal, para pra pensar, né? O cara tem mais de 100 bilhões. Não tem como, pessoal, não tem como. E se ele fosse jogar 1 bilhão aqui, nem ia fazer tanta diferença na rentabilidade dele. Então, para ele não compensa. Mas se ele fosse investir no Brasil, eu tenho certeza que ele escolheria o Banco Itaú, tá? Na parte de bancos. Por quê? Porque o Banco Itaú, ele tem uma qualidade bem expressiva. Perceba que ele reporta um ROI, ó, na faixa de 20% na perpetuidade, tá? É um ROI muito alto. Raros os momentos que o ROI do Itaú caiu. Só em um momento aqui extremamente pontual, que foi relativo à pandemia. De resto, pessoal, até no governo Dilma, o ROI do Itaú superou
16% ao ano, tá? Então perceba que já pelo filtro de qualidade do Buffett, o Buffett vislumbrava empresas no longo prazo, não é uma hora ou outra, tá? No longuíssimo prazo que tivesse um ROI acima de 15%. Isso aqui é primordial para o Buffett. Empresa abaixo de 15% de ROI em mais de 10 a 15 anos, ele não coloca na carteira. Por exemplo, ele não colocaria o Banco do Brasil, tá? O Buffett não colocaria o Banco do Brasil. Por quê? O Banco do Brasil ele tem um ROI muito cíclico, ó. Uma hora cai para 10, 9%, uma hora sobe. Na história, o ROI do banco foi muito cíclico. Então é um tipo de empresa que o Buffett ficaria longe, tá? Com certeza seria o Banco do Brasil. Ele preferia focar em Itaú, que é mais previsível, tem um ROI linear e, consequentemente, é mais precificado. Perceba que enquanto o Banco do Brasil tem um PL de 6 a 5 vezes, o Itaú é precificado por 8 até 9 vezes lucro, tá? Mas ele paga justamente por essa qualidade, para ele não ter essa dor de cabeça. E pelo próprio indicador aqui, né, do Warren Buffett, tecnicamente o Itaú tá barato, porque se nós pegarmos aqui a taxa de retorno exigida do Buffett, 12%, tirar aqui a taxa de crescimento de lucros, temos aqui 4. E vocês pegam aqui o LPA e dividam por 4. Então, pela fórmula do Buffett, o Itaú era para valer R$100, que dividido pelo preço atual de 34, temos um potencial de alta de 194% nas ações do Banco Itaú, tá? Então, perceba que há uma diferenciação, né, aqui no Warren Buffett. Agora, partindo para o Barsi, pessoal. O Barsi, ele já olha muito mais pelo Graham, tá? O Graham e o Lynch. Por quê, pessoal? O Barsi, ele já aceita correr mais riscos. Ele não quer ali tanta previsibilidade, né? Como o Warren Buffett. Ele não liga muito para isso. Ele liga para uma empresa que pague bons dividendos, tá? Porque o dividendo é a principal componente de retorno para o Barsi, mas ele gosta de comprar ações, como eu falei para vocês lá no início do vídeo, que sejam mais cíclicas, empresas mais de commodities. Se vocês pegarem a carteira dele, por exemplo, ele tem Unipar, ele tem Banco do Brasil, ele tem ali empresas mais relacionadas a ciclos macroeconômicos, tá? E ele conseguiu uma rentabilidade bem alta, acima de 20% ao ano longo prazo, ficando ali páreo com o Buffett, tá? Portanto, claro, em algumas curtas janelas de tempo, ele conseguiu um retorno superior ao do Warren Buffett. Por isso, pessoal, para nós que estamos engateando aqui para o final desse vídeo, eu vou dar o meu veredito, tá? Gosto dos dois, tanto que aqui, ó, pegando na carteira, eu tenho um pouco dos dois, tenho um pouco do jeito Barsi de investir, né? Pela lógica do Banco do Brasil, Petrobras e Vale, e tenho aqui o jeito do Warren Buffett, né? Itaú, BB Seguridade e BR Partners, e também um pouco do jeito do Peter Lynch. Mas, para dar meu veredito, eu ainda prefiro o jeito Barsi. Por quê, pessoal? Justamente aqui, essas ciclicidades que nos proporcionam comprar em preços extremamente baratos. Por exemplo, ó, em alguma janela de tempo, se você conseguiu comprar o Banco do Brasil em preços muito baixos, você conseguiu um retorno muito grande, tá? 1.500% de alta de 2004 a 2008. O Itaú no período subiu 500%. Perceba que superou a estratégia do Buffett, tá? Aqui, ó, 2016, Banco do Brasil subiu 300%. Jeito Barsi de investir. E pegando o Banco do Brasil desde uma lupa lá do plano real até agora, ele deu um retorno superior ao do Itaú. Mas aí é que tá a questão, né? É muito mais volatilidade. Então, por isso que, na minha opinião, eu gosto de mesclar um pouco das duas, tá? Mas, obviamente, primordialmente, eu prefiro seguir mais o jeito do Barsi aqui no Brasil. Se fosse lá nos Estados Unidos, eu preferiria seguir o jeito do Warren Buffett, porque são as pouquíssimas empresas no Brasil que conseguem ter o jeito do Buffett, tá? Crescer a um nível de rentabilidade muito fixa. Se você ver aqui na bolsa, somente Itaú, VEG e PetroRio que cresceu numa linearidade gigantesca como essa. As outras foram cíclicas, tá? Então, eu acho que funciona muito mais o jeito do Barsi no mercado de ações brasileiro, porque é um mercado emergente. A economia, ela acaba oscilando a uma magnitude extremamente grande. E como que o Barsi analisa, tá? Preço teto? Não, esquece preço teto. O Barsi olha para valor intrínseco, tá? Ele olha aqui, ó, quando a gente pega pela fórmula do Graham, o quanto que essa ação era para estar precificada mediante ao lucro líquido que ela proporciona. O Buffett não, ele olha pelo fluxo de caixa descontado. Ele olha que se essa empresa continuar tendo uma taxa de crescimento no longo prazo, lá no futuro ela vai valer tanto e vai ter um dividendo. E o Buffett não liga muito para dividendo, tá? Lembre-se disso, é um milagre agora o Itaú, ó, está pagando um dividendo, até porque o Itaú mudou ali a estrutura, ele pretende pagar dividendos maiores, por isso que eu coloquei na carteira, porque está aliando tanto dividendos e potencial de alta. Mas o Barsi, ele é fanático por receber dividendos, tá? Ele acha que o dividendo é o principal fator, e eu concordo com ele. No Brasil, onde o dividendo, ele é tecnicamente, né, isento de imposto de renda, e tem ali, né,
uma vantagem fiscal e efeito composto, consequentemente você vai ter um retorno bem mais expressivo pela lógica do Barsi aqui no Brasil. Lá nos Estados Unidos, a lógica é completamente outra, muda completamente, pessoal. Pegando aqui, ó, pelo jeito do Barsi, se a gente pegar os múltiplos de Banco do Brasil, vamos trabalhar em dois cenários. O atual, o banco tá péssimo esse ano, né? Tá sofrendo uma ciclicidade grande por conta do agro, e o Barsi tá achando o máximo, tanto que ele declarou na entrevista que é uma grande oportunidade. Tá vendo como ele gosta desses ciclos de baixa? Agora, multiplicando pelo valor patrimonial, temos aqui um preço justo de R$ 45, né? Dividido por este preço de 20, potencial de alta aproximado de 127% nas ações do Banco do Brasil. Agora, sabe qual é o mais intrigante? O Barsi ele também mira para o futuro, que é a mesma técnica do Buffett. Sabe quanto que o Banco do Brasil poderia se apreciar se o lucro se recuperasse no mercado de alta? Bom, o topo de lucros do banco foi naquela faixa de 30 a 37 bi. Sabe qual que é o LPA do Banco do Brasil, já supondo a recuperação nas ações? O LPA fica aqui em R$ 5,00. Então vejam só, 22,5 vezes 5,75 e vezes um valor patrimonial futuro, como o lucro líquido do banco vai crescer, é ali daqui 2 a 3 anos o valor patrimonial pode estar em R$ 35,00 facilmente. Então o preço justo das ações seria de quase R$ 70,00, tá? Vamos arredondar aqui para R$ 70,00. Porque quando a gente tem um ciclo de alta, o Banco do Brasil sobe muito mais, né? Do que meramente ali 300 a 400%. Então 70 dividido por 20, potencial de alta de 250%. E fora que pela lógica do Barsi, você conseguiu retornos bem maiores. Mas lembre-se, pessoal, não existe almoço grátis. O Barsi ele compra em cenários de estresse, em cenários que ninguém quer comprar, tá? Não é à toa que quando o Banco do Brasil estava lá em topo de lucros no ano de 2023 a 2024, o Barsi não fez nenhuma compra não, tá? Nenhum pessoal ali deles compraram. Eles começaram a comprar bastante agora que o banco tá passando por dificuldade. Tá vendo como eles são? Eles gostam de comprar quando uma boa empresa está passando por algo passageiro, algo pontual, mas que é recuperável. Diferentemente do Buffett, que gosta de comprar quando está indo bem, mas que tenha essa linearidade, tá? De fato, que a empresa consiga crescer consistentemente. Ele gosta de empresas previsíveis, ele ficaria mais com o Itaú, enquanto o Barsi prefere ficar com as cíclicas, né? Mas aqui, o Banco do Brasil. Eu, particularmente, acho as duas boas. Então, o que eu fiz para a carteira, tá? Por mais que eu prefira o jeito do Barsi, eu reconheço também a superioridade do jeito do Buffett. Não descartei na carteira e acabei colocando algumas ações que, pelo jeito aqui do Buffett, tá? Tem um bom potencial. E pelo do Lynch também, tá? Então, ó, BR Partners, Itaú, BB Seguridade são empresas que se encaixam mais neste nível do Buffett. Eu tive que colocar na carteira porque, de fato, é muito bom você aproveitar os melhores dos mundos, pessoal. Por que ser 100% fixo em uma coisa? Sendo que a gente pode ter o direito, tá, de ter as duas. Claro, desde que você já tenha, né, uma estratégia definida, você já tem um volume de capital maior. Para você que tá começando agora, não dá para ter tudo, pessoal. Infelizmente é isso aí, tá? Mas para alguém que já tá um tempo específico, já tem um capital ali mais ou menos interessante, já acumulou ações, já pode desfrutar de se aproveitar de outras oportunidades. Então, eu fico aí com os dois na carteira. E o do Lynch, tá? É bem simples, né? Você pega ali o PEG Ratio, que você pega a taxa de crescimento da empresa sobre o PL, que também é muito bom. Mas como o foco desse vídeo era explicar do Barsi e do Buffett, né? Então o foco foi direcionado aqui para eles. Eu acho os dois muito bons, tá? Portanto, acho que deu empate, né? Porque o Barsi conseguiu uma rentabilidade bem expressiva no Brasil, em torno de 20 a 21% ao longo prazo, ficou bilionário, e o Warren Buffett conseguiu uma rentabilidade em longo prazo lá, né, nos Estados Unidos. O Warren Buffett ele é mais rico por dois fatores importantes. Primeiro, a moeda dele é muito mais valorizada, isso traz ali um efeito de riqueza naturalmente mais elevado. E segundo fator que ele é mais rico, tá, por questão do tempo mesmo, né? Porque se a gente pegar o Barsi, ele começou a investir na bolsa ali quando tinha uns 40, 35 anos de idade. O Buffett já investia desde os seus 20 anos, tá? Então já tem o fator tempo na frente. Esses dois fatores fez o Buffett superar. Mas vocês estão vendo como o Barsi também é monstruoso, pessoal? Porque o Barsi ele tem menos tempo que o Buffett, tá? Tem mais ou menos ali 40 a 45 anos do tempo, o Buffett tem mais de 60 anos de investimento e ainda por cima conseguiu uma rentabilidade muito expressiva. Então eu admiro os dois, tá? O Buffett pela perenidade, manter 20% ao longo prazo é extremamente difícil, e o Barsi aqui por ter esses ciclos de mercado, de comprar quando ninguém está enxergando. E ele fez a mesma coisa com o Unipar, fez com o Santander, fez com o Banco do Brasil e conseguiu rentabilidades bem acima da média. Nossa, Pablo, muito complicado fazer o que você faz. Achei esse vídeo bacana, muito legal, mas será que você não tem alguma coisa que nos facilite, traga ali um potencial de retorno maior sem ter tanto ali trabalho?
Bom, pessoal, é por isso que para vocês que ficaram comigo até o final deste vídeo, eu estou com uma belíssima oportunidade aqui para vocês, a planilha das ações mais baratas da bolsa. Pessoal, essa planilha aqui, ela é show de bola, tá? Para primeiro de conversa que ela é totalmente vitalícia. Uma vez que você investir nessa planilha, é sua para sempre, para a sua vida toda. E ela é mais barata do que o preço de uma pizza. Aquela pizza que você paga ali no mês, essa planilha tá mais barata do que isso. Fora que você tem, pessoal, aqui mais de 100 ações que você pode analisar em tempo real. E por falar em tempo real, ela é totalmente automatizada. A cada balanço mensal de uma empresa, a qualquer segundo, a qualquer minuto, todas as projeções dessa planilha serão feitas automaticamente, porque já existem algoritmos avançados que fazem isso para vocês aqui a qualquer segundo. E terceiro e último fator, contém os melhores indicadores da bolsa pelos grandes investidores. Décio Bazin, Benjamin Graham, Peter Lynch, você tem aqui o ranking das ações mais baratas pela Magic Formula. Fora também preço teto projetivo. Tá bom, Pablo? Onde está o link desta belezura? Estará na descrição deste vídeo, primeiro comentário fixado e também na bio do canal. Basta você clicar em mais e você vai ser direcionado para adquirir a planilha das ações mais baratas aqui no Brasil, tá? Bom, pessoal, por este vídeo é isso. Não se esqueçam de se inscreverem no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like, porque ajuda muito no engajamento. E já comentem qual dessas fórmulas vocês preferem, se é o jeito Barsi de investir ou o jeito Buffett de investir. Em particular, eu adotei os dois aqui na carteira do canal. Bom, pessoal, terminando o vídeo por aqui. Fique com Deus até o próximo vídeo e fui!